Fui atacada. Olá, 2021. Eu sou a Jojo e, por favor, não mandes mais nenhum vírus, não mandes nenhuma praga de gafanhotos ou de baratas. Por favor. Fim de 2020, eu descobri que li muito mais livros daqueles que estava à espera de ler, porque apesar de haver muita gente que tenha lido imenso durante a quarentena, porque esteve em casa, eu estive sempre a trabalhar e não tive, assim, tanto tempo para ler. A verdade é que eu li imenso, comparado para os outros anos, o que significa que eu estou lentamente a recuperar a minha forma. Cross fingers, que isto continue este ano. Dos 30 livros que eu tinha-me proposto a ler no Reading Challenge do Goodreads, eu li 42. Mas depois comecei a fazer a pesquisa dos livros que tinha lido e apercebi-me que este ano foi um livro de leituras medianas. Acho que só houve um livro que me fez ficar uau, ou pelo menos que eu li logo que saiu, por força das circunstâncias. Dei muitas 2 e 3 estrelas a livros que tinham excelentes reviews no Goodreads. Portanto, além de 2020 ter sido bitch, eu também fui um bocado bitch para os livros que eu li. Esta é a única explicação. Dentro dos livros que apareciam no Goodreads, eu escolhi livros de 5 estrelas para completar um top de 10. Eu dei 5 estrelas a outros livros, mas achei que estes eram realmente de creme de top. What? De creme de top. A cereja no topo do bolo. Mania de tentar falar coisas finas. E sem mais demoras, sem ordem nenhuma, começamos por A Conspiração da Condessa, de Courtney Millan. É verdade, eu li muitos romances de época este ano e que são livros que se leem muito facilmente e que fazem aumentar o Reading Challenge. A Courtney Millan foi uma escritora que eu conheci este ano. Li toda esta coleção, que é muito boa no sentido em que a Courtney Millan tem uma abordagem diferente aos romances de época, pelo menos da que eu estou habituada. As personagens femininas são extremamente fortes, são feministas e nos livros dela tem um componente LGBT que eu não estava sinceramente à espera e fiquei agradavelmente surpreendida. Escolhi A Conspiração da Condessa para representar a série. Acho que também houve outro livro que eu dei também 5 estrelas, que foi O Escândalo da Rebelde. A dislexia está forte hoje. May the Force be with you. A Conspiração da Condessa traz-nos a história de Violet, se não estou enganada, que é uma cientista brilhante, mas como é mulher não pode publicar os seus trabalhos, principalmente naquele tempo em que uma mulher não seria levada a sério. Para isso ela usa o nome do seu melhor amigo. Esqueci-me de dizer, ela é viúva. Usa o nome do seu melhor amigo, que ela vê como amigo e ele não. A verdade é que ele está a ficar um bocadinho farto de ter os louros pelo trabalho dela e começa a pressioná-la no sentido em ela se abrir com a comunidade científica, o que é muito complicado na situação dela. Ao mesmo tempo, a relação de amizade deles vai mudando, pelo menos de ela em relação a ele, e acontece mais coisas que vai mudar esta relação para sempre. As discussões entre eles, entre a Violet e agora não, Bastian, não lembro o nome do protagonista masculino, são de uma inteligência, de uma discussão científica e ao mesmo tempo emocional, porque aquilo quando descarrila mesmo, muito boas e é algo que eu não estou habituada a ver num romance de época. Foi uma escritora que eu gostei muito de conhecer este ano. Também existe outro romance de época nesta lista, da incomparável Julia Quinn. Se vocês não sabem quem é a Julia Quinn, devem estar a viver debaixo de uma rocha, porque saiu Bridgerton, que é a série da Netflix inspirada na sua série mais famosa, que é os Bridgertons, que são 8 livros, do qual eu já reli o segundo, este ano, e acho que gostei ainda mais desta releitura do que da primeira vez. Continuando, os Bridgertons está a ser um sucesso na Netflix, além de ser muito inteligente a maneira como eles estão a incluir diversidade que não existia nos livros. Os livros foram escritos há mais de 20 anos e a própria Julia Quinn encoraja isso e é brutal. Aquela série tem 8 horas e eu devorei aquela série. Eu tenho uma grande amiga minha que adora romances de época e que me disse que ela nunca tinha visto uma série com tanta velocidade. Foi como se ela estivesse a ler um livro.
Eu concordo. Mas neste top de 2020 não está um livro da série Bridgerton, mas das suas prequelas, que é os Roxby, que é o The Other Miss Bridgerton, que foi um livro que eu levei comigo para a viagem de Inglaterra e levei comigo na viagem de comboio para Bath, que foi onde foi filmada a parte da série Bridgerton. Isto antecede os Bridgerton, se fala de uma tia, a Poppy Bridgerton, que é fabulosa e consegue-se ver certas semelhanças com a Louise Bridgerton, que faz parte desta nova remessa, e a sua aventura no navio para o qual ela é levada sem saber muito bem como. E neste livro eles viajam até Portugal, o que ainda se tornou a leitura muito mais engraçada. Lê-se muito rapidamente. Eu li isto numa viagem de comboio de 2 horas e meia, mais ou menos. Muito, muito divertido, muito engraçado. Um dos meus favoritos, além da série Bridgerton, da Julia Quinn. Um dos meus livros favoritos este ano foi um livro de não-ficção, do Stephen Fry, o Mythos, The Great Myths Retold. E como eu vos disse no vídeo da opinião, eu aconselho-vos a ler o livro, mas sobretudo a ouvir o audiobook, que é narrado pelo próprio Stephen Fry e é maravilhoso. É tão divertido que nem parece que estamos num livro de não-ficção a falar de mitos gregos que a maior parte de nós conhecemos, porque ele dá o seu tom, dá um tom sarcástico, um tom de ironia, um tom de humor que é brutal. É espetacular. Mesmo. Depois é muito engraçado ver os paralelismos que existem entre estas histórias de antiguidade com as histórias atuais e quão vanguardistas os antigos gregos eram. Através destas lendas tiramos lições para a humanidade de hoje, porque nós somos, por vezes, muito sacanas em certas coisas, nomeadamente em pessoas com outra raça, com outra orientação sexual, com outros gostos que não os nossos. E somos muito, como é que eu ia dizer? Falta-me a palavra. Não somos empáticos, não tentamos perceber o lado dessas pessoas, nem as opções que essas pessoas fazem. E os gregos dão-nos uma lição, literalmente, nas suas histórias, nos seus mitos. Um audiobook delicioso e que vocês têm mesmo que ouvir. 5 estrelas. Depois, eu estou a olhar para eles, vem um monte de livros, todos publicados em Portugal pela Top Seller. Eu não tenho nada com a Top Seller, ela não me paga para falar dos livros. A verdade é que é das poucas editoras em Portugal que eu compro mais livros, pela diversidade de livros que eles estão a lançar e livros que são do meu gosto. Uma Voz Perdida na Guerra, de Sesca Major, que é um livro que vocês podem aproveitar para o projeto do Holocausto, o Hall 76 da Dora. Passa-se durante a Segunda Guerra Mundial e fala de uma tragédia, é baseada em factos verídicos que eu não sabia, e aconselho-vos a não lerem nada antes de irem para o livro, porque vão ser surpreendidos. Desculpem, é um evento verídico que se passa numa pequena aldeia francesa de Oradour, que nós conhecemos através dos olhos de várias personagens-chave que vão nos mostrar o que é que os franceses sentiam em relação à ocupação nazi, em relação aos judeus que estavam a fugir para as aldeias e que os próprios franceses viam como uma ameaça à sua segurança. É um livro muito poderoso, que me marcou imenso. Se eu já li outros livros melhores do Holocausto, já, verdade. Mas eu acho que, como eu não sabia o que este livro descreve, o evento que este livro descreve, este livro marcou-me por causa disso. A Rapariga na Falésia, de Rachel Abbott, é um thriller doméstico. Outra vez, não é dos melhores thrillers que eu já li, longe disso, mas é dos melhores thrillers que eu li este ano, que não foram muitos. Surpreendeu-me porque eu pensava que a história ia para uma coisa e depois não foi nada disso. Foi como eu disse no vídeo da opinião, não são 5 estrelas gordinhas, mas são 5 estrelas. Garanto-vos que vocês vão ler este livro num instante assim que pegarem nele. Outro thriller que marcou o meu ano de 2020 foi Verity, da Colleen Hoover. O que eu me lembro deste livro foi...
eu e a Dora estávamos a pensar ler numa leitura conjunta, só que ela começou a ler antes de mim e ela mandou uma mensagem a dizer que não ia conseguir parar. E ela disse: assim que começares, não vais conseguir parar. É verdade. Este livro é alucinante. As páginas voam, desaparecem e tem um final diferente que nos deixa de boca aberta e que nos deixa a pensar. Se algumas coisas podiam ser melhoradas, sim. E isto é o que acontece várias vezes comigo, que é, eu leio o livro, apaixono-me pelo livro, depois passado algum tempo, quando estou a rever o que é que senti pelo livro, percebo-me que há algumas coisas erradas com o livro, que eu não me apercebi na altura, mas isso já passou. E a verdade é que eu li este livro em 2 dias, já não me lembro, e gostei imenso de o ler. Se querem saber porque é que estão a fazer tanto fuss sobre o Verity, têm de o ler, porque eu não vou spoiler ninguém. Também na onda do thriller, mas do thriller sobrenatural, um dos meus melhores livros deste ano foi As Raparigas Perdidas, da Simone St. James. Eu tinha lido o ano passado, no fim do ano, acho eu, O Fantasma, o ano passado, em 2019. Já estamos em 2021. Ui. Eu li O Fantasma da Maddie Clare e fiquei extremamente curiosa para ler um dos que era considerado os melhores livros da Simone St. James, que era As Raparigas Perdidas. Este livro é assustador. Isto é um thriller sobrenatural, ou seja, temos um mistério, temos um toque sobrenatural. Ui, acho que tem um livro para ali. Suicida. Tem um toque sobrenatural, tem um mistério a resolver, tem história do presente, do passado e passa-se em Vermont, nos Estados Unidos. Eu aconselho a lerem se gostam de um bocadinho de calafrio na espinha e se querem ler um thriller histórico e sobrenatural. Estou muito curiosa para ler o livro da Simone St. James que saiu este ano, que se passa num motel. Eu gosto particularmente da escrita dela e como ela consegue infundir o fantasmagórico, o sobrenatural, o paranormal, sem ser demasiado too much in your face. E ao mesmo tempo temos a história principal que está a decorrer e que é impossível parar de ler porque queremos saber o final da história e o resolver do mistério. Mudando completamente de registro, um livro que eu adorei ler este ano foi um escape completo. Fartei-me de rir com este livro e foi a minha estreia com as Christina Lauren, que é O Noivos à Força. E esta capa nunca me deixa de surpreender, é uma capa maravilhosa, que lembra verão, que lembra diversão, e é exatamente o que este livro é, sem ser demasiado pretencioso. É um livro divertido, leve, que usa o trope enemy to lovers, inimigos para amantes, e que o faz muito bem, e passa-se no Havaí. Lê-se num instante, e é perfeito para ler nas férias de verão, ou naquelas alturas que vocês querem ler algo que vos distraia do mundo e que não seja demasiado pesado. Aqui está um livro bom para isso, Noivos à Força. Outro livro que também faz parte deste top e que se lê rapidamente, apesar de ser um YA que até lida com temas muito pesados, como o divórcio, como o amor próprio, e que me surpreendeu em todo o momento em que eu li. Eu também o li na viagem que eu fiz a Londres, eu li no avião totalmente o livro. É assim tão rápido de se ler que foi... Isto só acontece nos filmes da Holly Byrne. Esta é a história de Audrey, que está a passar uma situação muito complicada na sua família e ao mesmo tempo com ela própria. Ela acaba por se aperceber que a vida não é como os filmes, em que tudo acaba bem, tudo é feliz, e começa a dissertar sobre isso na escola. Apesar de ser um YA, é divertido, mas também é intenso por lidar com estes temas até muito bem e é muito real. Também é daqueles livros que são bons para ler quando estamos a precisar de algo que se lê num instante. Por fim, o último livro desta lista é um livro de fantasia urbana, que é o The House of Earth and Blood, que pertence ao mundo de Crescent City, apesar de nós chamarmos este livro de Crescent City, da Sarah J. Maas. Olhem só para esse calhamaço.
O que é que eu vos posso dizer sobre este livro? Primeiro, é um mundo muito complicado de o explicar, que demora algum tempo a fazer sentido para o leitor. É verdade. Este é um livro com bastante world building. A verdade é que a história só começa a aquecer para aí a partir das 200 páginas. Mas é um livro que me cativou desde o início até o fim. Era um livro que eu estava a pensar nele quando não estava a ler. E o que é que ia acontecer no livro? E a partir do terço final do livro é impossível parar de ler. Se há coisa que a Sarah J. Maas sabe fazer, são finais cabum, estrondosos. O final é estrondoso. É tão estrondoso que eu quero ler já o segundo livro da saga. Pelos vistos só sai em novembro deste ano. Portanto, eu vou ter de penar muito para saber o que acontece no próximo livro. Aqui estão os livros que eu mais gostei de ler em 2020. Espero continuar a ler muito mais em 2021. Let's hope so. E espero que seja um ano melhor a nível de leituras. Pelo menos aquelas leituras que são 5 estrelas a puxar para os 6. Percebem? Aqueles livros que nos deixam completamente extasiados. Eu tenho saudades de ler esses livros. Eu por acaso terminei um livro em 2021 que estava a ser espetacular. Mas como já terminei em 2021, já não serve para 2020. Que é o The Silent Patient. Que é brutal. É muito bom mesmo. E vemos no próximo vídeo. Tchau!